Olá pessoal, vamos dar continuidade ao tema iniciado no episódio anterior sobre a estrutura do nosso domo físico. Para compreender tudo o que eu tenho que falar aqui, temos que começar do começo, do Bereshit. Bereshit, para quem não sabe, é uma palavra do hebraico antigo que significa começo ou início. É justamente a primeira parte da Tanakh, um acrônimo, formado a partir das 3 divisões tradicionais do texto massotérico das Escrituras, que são a Torá, que quer dizer instruções, a Nevim, que quer dizer os profetas, e a Ketovim, que significa os escritos. Tá? Então, o início das Escrituras, a gente começa aí com Bereshit, todo mundo sabe. Para os ocidentais, a Tanakh corresponde, então, ao Antigo Testamento, e a Bereshit corresponde ao livro Gênesis. A Tanakh também é conhecida no Ocidente como Pentateuco, que é uma palavra do grego koiné, o grego antigo, que significa 5 rolos, ou seja, os 5 primeiros livros que compõem o chamado Antigo Testamento. Bem, o livro de Bereshit narra, inicialmente, a criação do nosso mundo. Não há como sabermos quem foi o autor dessa obra, mas, tradicionalmente, é entendido que tenha sido Moisés quem o escreveu, inspirado diretamente pelo Criador. Ou, então, foi um registro das narrativas orais conhecidas na época sobre a criação do mundo. Então, permeia essa dúvida aí sobre a autoria dessa parte das escrituras. Pode também ter sido escrito por várias mãos ao longo da história e depois ter sido redigido por uma única pessoa no manuscrito, em rolo, o que era um método usual na época para poder registrar conhecimentos passados. De qualquer forma, nós sabemos que a narrativa desse livro falha em descrever os detalhes dos acontecimentos, talvez porque ninguém soubesse ao certo como tudo realmente ocorreu, já que ainda não existiam humanos para presenciar o fato da criação. Tudo isso gera muitas discussões filosóficas sobre os eventos relacionados à criação do nosso mundo, pois faltam detalhes importantes para que possamos compreender como tudo realmente aconteceu. Diante disso, só podemos tirar conclusões baseadas no que temos narrado no início dessa obra. E é nesse ponto que nós temos mais divergências do que acertos. Primeiro porque tudo depende do ponto de vista de cada um e, principalmente, da tradução que se usa para se tentar entender como tudo ocorreu. Como tudo que temos sobre as Escrituras está nas mãos dos controladores, pois foram eles que encontraram todos os textos e fragmentos de todos os livros sagrados, nós só podemos contar com as traduções que mais se aproximam dos escritos originais. E isso é algo difícil, pois muita coisa não foi encontrada em sua integridade, Ou seja, a maioria dos livros das Escrituras são compostos de fragmentos, como num tabuleiro de quebra-cabeça com peças faltantes. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, ok? Porque esse assunto é vasto e é polêmico demais. Então a gente tem que tratar do que a gente se comprometeu, que é falar sobre a estrutura do domo dentro dessa parte da série Empicói Decodificado. Então vamos voltar aí à questão do que está escrito no início do livro Bereshit, ou Gênesis, mais especificamente no primeiro capítulo. São 3 partes do primeiro capítulo de Bereshit que nos interessa nessa introdução do tema que iremos tratar aqui, ok? Primeiro vamos ler os versículos de 1 a 5 do primeiro capítulo e na tela aí do vídeo vocês vão estar sempre vendo 2 versões de traduções, sendo a primeira do lado esquerdo da tela retirada da versão A Restauração das Escrituras, que usou traduções da Peshitta aramaica, da Septuaginta, que foi escrita em grego koiné, do antigo siríaco e dos rolos do Mar Morto,
ok? E do lado direito da tela, vocês vão estar sempre vendo a versão mais usada por nós brasileiros aqui, né? Que é a versão Almeida Corrigida Fiel, que usa o texto maçotérico da versão ocidentalizada e as traduções do texto Receptus, que são uma coletânea aí de versões baseadas nos manuscritos bizantinos. Agora, para dizer a verdade, nenhuma delas está plenamente correta, infelizmente, já que o que restou dos originais escritos em aramaico siríaco estão em posse de instituições arqueológicas e museus mantidos pelas famílias Rockefeller e Rothschild. Todos nós sabemos o quão essas famílias são experts em usurpar e ocultar os patrimônios da história humana, né? A gente nem precisa entrar em detalhes. Portanto, as versões que apresento aqui é o que temos e no que podemos confiar obrigatoriamente, mesmo sabendo que não há fidelidade em tudo o que está escrito. Eu sei que a visão da maioria é que o Criador não poderia permitir adulterações nas Escrituras, mas sejamos francos. Se nós sabemos muito bem que vivemos num mundo caído, governado por homens adoradores do arqui-inimigo do Criador, repleto de enganos absurdos, com a realidade fabricada por eventos falsos e uma linha histórica totalmente deturpada e cheia de invenções sobre fatos reais, numa matrix enganosa que se renova a cada empicói, sempre afundada no mar de bestialidades e abominações, eu acho que seria algo extremamente ingênuo pensarmos que as Escrituras, que é o conjunto de textos sagrados inspirados pelo Criador, estivesse até hoje intacta em cada letra, palavra e página, sem ter sofrido nenhuma alteração pecaminosa pelas tantas mãos desprezíveis pelas quais esses livros já passaram ao longo de tantos séculos, né? Pensando assim, então, né, eu tenho que dizer que, mais uma vez, eu não vou tratar sobre esse assunto nesse vídeo, tá? Porque ele é extenso, é vasto e é polêmico. Então, vamos nos ater aos textos de Bereshit que eu selecionei. Comecemos então com a leitura dos versículos de 1 a 5 do primeiro capítulo. Bom, começando então a leitura dos versículos 1 ao 5. Eu vou ler primeiro a versão do lado esquerdo, né? E vocês vão comparar aí com a versão do lado direito, que é a mais tradicional, pelo menos aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Bereshit bara Elohim Aleph Tav ha-shamayim viet ha-haaretz. Aqui a gente lê como no princípio criou o Criador, o céu e a terra. Vocês vão reparar que logo depois da palavra Elohim temos Aleph Tav. Aleph Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, tá? Então, muitos do movimento israelita acreditam que esse Aleph Tav está se referindo ao Messias, já que no decorrer das escrituras, né, de outros textos, o Messias é sempre comparado a Aleph Tav, né? Ou em grego, como eles chamam, o primeiro e o último, alfa e ômega, né? Que são a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? E então o entendimento que se tem, pelo menos dentro do movimento israelita, é que o Messias estava presente com o Criador no momento da criação do nosso mundo, né? É claro que também nós podemos interpretar aquilo como o primeiro e último, né? Como seria assim no princípio, né? Bereshit bara Elohim Aleph Tav, né? No princípio criou o Criador primeiro e último, né? Ha-shamayim, os céus, vet ha-aretz, ou os céus com a terra, tá? Então, o que a gente entende desse primeiro versículo, né?
Em ambas as versões dá para entender muito bem que tanto os céus como a terra foram criadas logo no início, né? Mas a gente ainda não tem, é claro, o firmamento, né? Que seria essa separação das águas que a gente vai ter mais para frente, né? Então, no início nós tínhamos os céus no sentido das águas primordiais e a terra no sentido do, vamos dizer assim, o soalho desse oceano de águas primordiais, né? Então, era tudo água, né? E já existia a terra lá no fundo, ok? Então, não há descrição em Bereshit como o Criador fez a composição da terra, né? Ou seja, os elementos que compõem o nosso mundo, a terra orgânica, né? O solo que nós pisamos, né? E então a gente isso leva a entender que, na verdade, todos os elementos, né, todos os minerais existentes lá na tabela periódica, eles já existiam, eles já estavam agregados na composição do solo e da terra. Só que essa terra, obviamente, ficava submersa nas águas primordiais, né, por onde a gente vê logo no segundo versículo, né, que diz que o Ruach, né, que seria o espírito, né, o espírito do Criador, ele se movia sobre a face das águas, né, das Maim, né, no hebraico, né, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. O que seria isso, né? A face do abismo, né? Você tem a terra lá no fundo, né? Como se fosse o solo do oceano, né? E as águas permeando tudo, né? Então, obviamente, a terra já existia na sua composição como a gente conhecemos hoje, né? Todos os minerais, todos os elementos agrupados já existentes ali, formando a terra e possivelmente as rochas também, né? Ou talvez as rochas foram formadas depois, né? Mas de qualquer forma o elemento terra ele já existia, só que ele ficava no fundo, né? Por isso que diz aí um abismo, né? Na parte mais funda, onde era trevas, onde era totalmente escuro, né? Porque as águas elas fluíam por todo o lago, por todos os lados, né? E o espírito do Criador, o Ruach, do Elohim, estava ali planando, né, se movendo entre todas as águas. Então, no versículo 3, nós vemos, e Elohim disse, haja luz e houve luz, né? O que seria essa luz? A gente sabe que ainda nesse ponto, o Criador não tinha criado o Sol, né? Que o Sol hoje seria a nossa fonte de luz, né, aqui na Terra. Então, essa luz que foi criada, que iluminou todas as águas primordiais que estavam banhando a terra, que estava lá no fundo do abismo, né? Essa luz, ao meu entender, seria o plasma. Então, não havia ainda esse plasma. Esse plasma foi criado, então, nesse momento pelo Criador, e ele resplandeceu, ele iluminou, né, toda as águas primordiais que envolviam a terra que estava lá no abismo. Mas é claro que mesmo assim, a quantidade de água que existia, né, porque, vamos dizer assim, o universo inteiro era água só, né, e ainda assim persistia a penumbra na parte mais abismal, né, que seria onde a terra estava lá no fundo, né. Então vamos lá no quarto versículo, né, diz, Elohim viu a luz e que era Tov. Tov é bom, né? E viu que era bom, né? E Elohim separou a luz das trevas, né? Ou seja, o plasma estava ali envolto nas águas primordiais, né? E havia uma separação, né? Da luz que permeava todo o ambiente com as trevas mais abissais, né? As partes mais profundas das águas, onde estava lá a terra, ok? Indo então para o quinto versículo, nós vemos que o Elohim chamou a luz de dia e as trevas ele chamou de noite. E aí foi a tarde e a manhã do Yom Rishon, né, do primeiro dia. Então, o Criador, nesse momento, já chamou
essa luz, que ainda não era o Sol, porque ele não tinha feito o Sol ainda, mas a luz já era o plasma, né, que já envolvia todas as águas, ele chamou de dia, né? E a parte mais funda, onde estava a Terra, submersa nas águas, ali era trevas, né? Porque a luz ainda não chegava, embora o plasma estivesse permeando toda a água, a luz ainda não chegava lá no fundo, ok? Então vamos agora para outra parte que eu separei aqui, que é dos versículos 6 ao versículo 10. No versículo 6, Elohim disse: haja um firmamento no meio das Maim e separe as Maim das Maim, né? Ou seja, aqui na outra versão ao lado, vocês veem que eles não citam firmamento, eles estão dizendo expansão, né? Expansão no meio das águas e que haja separação entre águas e águas, né? Então, a Terra estava lá no fundo, né? Ela estava, obviamente, cercada por água e foi feito, então, o firmamento. E esse firmamento é o que nós consideramos o domo, tá? Mas é claro que aqui no texto não deixa isso muito claro, porque esse firmamento tanto pode ser o domo físico, né, como pode ser também o domo magnético, né, que a gente tem logo após o domo físico. De qualquer forma, foi feita uma separação, algo que deixou as águas primordiais acima desse firmamento e o restante das águas ficou aprisionado no meio desse firmamento, né, sobre a terra ainda, tá? Porque ele ainda não tinha feito a terra subir para cima dessas águas, ok? Então a gente sabe que tem aí um firmamento. Só que como o texto não deixa isso muito claro, no meu entendimento, esse firmamento ainda não é o domo físico, tá? Ele é um firmamento feito, vamos dizer, o domo magnético, né? Um firmamento feito de um campo magnético, né, que separou ali, deixou o plasma, então, correndo pela lateral desse domo magnético e as águas primordiais ficaram acima e ficou uma quantidade de água, junto com a terra, que estava lá no fundo, dentro dessa cúpula, desse domo de separação, ok? No versículo 7, né, Elohim fez o firmamento e dividiu as Maim que estavam debaixo do firmamento das Maim que estavam sobre o firmamento. E assim foi. Ou seja, ele dividiu as águas, né? Então ficou as águas aqui dentro desse firmamento e as águas fora, que é as águas que a gente chama aí de águas primordiais, ok? Do versículo 8, e Elohim chamou o firmamento de Chamaim, e foi à tarde e amanhã, né, do Yom Shani, que seria o segundo dia, né? Então, nessa parte, ele diz aí que ele chamou já esse firmamento como céus, ok? Então, a gente já tem uma ideia do que é os céus, mas no meu entendimento, eu volto a dizer, no meu entendimento, ainda não é o domo físico, ok? É um domo magnético que conseguiu separar as águas. Então ficou uma camada de água aqui embaixo, com a terra ainda lá no fundo, e uma outra camada de água acima desse firmamento, certo? Vamos então para o versículo 9. E Elohim disse que as Maim de baixo, que as águas de baixo dos céus, do Chamaim, se ajuntem num lugar e apareça a terra seca, ok? Então é aí que a terra ela vai submergir, né? Ela vai subir acima das águas, né? E, obviamente, para acontecer isso, as águas que estavam dentro desse campo magnético, desse domo magnético, tiveram que baixar, né? Então, o que eu entendo é que nesse momento foi criada a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica que a gente conhece, que a ciência moderna nos ensina, não é bem isso, né? A gente sabe que eles falam aí que é a gravidade, que são as camadas de gases, né? Que são gases mais densos e gases menos densos, tal, que isso provoca a pressão sobre a Terra e sobre o mar que está aqui na superfície. Mas, na verdade, não é bem isso. É o eletromagnetismo, ou melhor, o magnetismo do campo magnético que causa essa pressão.
tá? Então, houve uma pressão desse domo magnético que havia sido criado sobre todas as camadas de água para forçar a água a descer, e obviamente que lá embaixo, né, por baixo da terra que estava lá no fundo, havia lá algum sistema de vazão dessas águas para levar essas águas para cima do campo magnético que foi criado, né? Então seria mais ou menos lá pela região do Cheon, né, que a gente chama, que também a gente viu que durante o dilúvio, né, por ali também emergiu águas, né? Então, se durante o dilúvio subiu águas por dentro do fundo do oceano, obviamente que também, nesse momento que houve a criação da pressão atmosférica pelo domo magnético, também essas águas acabaram saindo, né, por essa parte mais funda da Terra, que a gente não tem acesso, que seria lá no leito do oceano mesmo, né? E aí, então, a Terra acabou, então, submergindo, vindo à tona nesse ponto. Bom, então eu creio que deu para entender o que aconteceu, né? Foi criada a pressão atmosférica através do campo magnético, do domo magnético, né, que foi criado pelo Criador para poder separar as águas, né, ficar a porção de água aqui dentro e a outra porção da água externa, né, acima desse domo magnético. E teve aí, então, com a pressão atmosférica criada por esse campo magnético, teve então a submersão da Terra que estava lá no fundo, né? Então, o que aconteceu? Esse domo magnético, o Criador fez com que ele baixasse, né? Vamos dizer assim, né? Ele baixou, né? Então, aquela força magnética fez uma pressão, que aí nasceu a pressão atmosférica, fez essa pressão, e essa pressão fez com que as águas que já estavam separadas, né, que estavam aqui dentro do domo magnético, baixassem, e com isso, baixando, automaticamente as terras que estavam abaixo dela subiram, né? E aquelas saídas que existem lá no fundo do abismo, né, vamos dizer assim, na parte mais funda da Terra, elas acabaram levando o excesso de água para fora. A gente pode dizer que seria comparável aí a um ralo, né? Então essa água escoou para fora da região onde existe o campo, ou melhor, o domo magnético, né? Então ela saiu fora, o excedente de água, e se juntou aí com o resto das águas primordiais, que já estavam separadas, né? E aí então a Terra acabou subindo, e ela subindo, ela ficou com as águas que estavam dentro desse campo magnético, desse domo magnético, acabou ficando nivelado com a Terra, né? Então aí se criou os mares, né, os oceanos, em um nível, né, dessas águas, sempre constante, para que a Terra pudesse ficar acima dela. A gente viu lá em Bereshit, no início de tudo, né, que a primeira frase já é dita que o Criador havia feito os céus e a terra, tá? É claro que aí, eu já expliquei anteriormente, os céus ainda era só água, né? Era só água primordial. E a terra já existia lá no fundo, lá no leito de tudo, né? A terra subindo e as águas baixando, ficou, obviamente, um espaço vazio, né? Um espaço vazio entre a parte superior e lateral aí desse domo magnético. Nesse espaço vazio, ele teria que ter sido preenchido com alguma coisa. Então, aqui nas escrituras, a gente não tem essa referência de como que surgiu os gases, né, que compõem a atmosfera, né? Ou seja, como é que surgiu todo o ar, né, que a gente tem aqui dentro. Mas a gente tem dois elementos aí que a gente já sabe que já haviam sido criados pelo Criador antes de tudo, né? Que seria a terra e as águas. Tanto a terra quanto as águas
elas são compostas de diversos elementos, né, diversos minerais. A gente sabe muito bem disso. A ciência moderna, pelo menos nesse ponto, ela consegue explicar muito bem, através aí da dimensão da tabela periódica, né, todos os minerais existentes, todos os elementos existentes. E a gente sabe que a Terra, a Terra não o local onde a gente mora, mas o solo, né? Se a gente pega o solo, a gente sabe que a gente está pegando um elemento, que é a Terra, que ele é formado por diversos minerais, né? Então tem várias composições ali dentro. Então todos esses minerais, todos esses elementos, né? Eles já existiam ali. Inclusive os elementos da tabela periódica que não são metais, aqueles elementos que são gases, né? Eles já existiam armazenados dentro da composição da Terra, que estava lá no fundo das águas. Uma vez que a Terra submergiu, ela então passou a liberar vários elementos, né? E dentre esses elementos, obviamente, teve os elementos formadores de gases, né? Para poder formar a atmosfera. A gente não vai encontrar essa explicação toda aqui nas escrituras, mas é fácil a gente deduzir isso, né? A gente compreender que, uma vez que o Criador criou um novo ambiente, onde a Terra estava acima do nível das águas, ele precisou usar os elementos que ele já havia criado anteriormente, que compunham a Terra, para poder criar toda a atmosfera. E ele também sabia que, para ele reter e proteger esse ambiente, ele não poderia só depender do campo magnético, desse domo magnético, né? Porque as coisas acabam criando, como que eu vou dizer assim, me fugiu agora a palavra, desculpe, mas imagina uma coisa, se você tem só um domo magnético, né, e esse domo atrás dele está cercado pelo plasma, que a gente já viu que foi quando foi dada a luz, né, criada a luz, então a gente sabe que se você tiver os elementos tudo solto ali, eles vão interagir, essa que é a palavra que havia me fugido, eles vão interagir de alguma forma com esse magnetismo e também com esse plasma. Então o Criador, dentro de toda a sua imensa e total sabedoria, ele compreendeu que ele não poderia depender só do domo magnético para manter esse ambiente, esse novo ambiente que ele criou, estável. Então foi aí que foi criado não só o ar que a gente respira e todos os demais gases que estavam embutidos na Terra assim que ela submergiu, como também foi criado nesse momento o domo físico. E o domo físico, obviamente, tem que ter sido criado usando os elementos que compunham a Terra e também os elementos que compunham as águas, né? Todos os minerais, todos os elementos, todos aqueles não metais, né? As partes que são os elementos que são gases, eles serviram então para o Criador criar a atmosfera e criar o domo físico que protege e que estabiliza esse novo ambiente que ele criou. Então é nesse momento aí que foi criado o domo físico, ok? Então a gente já tinha o domo magnético anteriormente, porque foi ele e antes dele foi criado o plasma, que deu a toda a luz, e aí então a gente o Criador fez então o campo, o domo magnético, para separar as águas, né, através da criação da pressão atmosférica, que a gente chama hoje, né? Seria pressão só, né? Mas usualmente a gente chama de pressão atmosférica. E aí depois disso foi criado então, assim que a Terra já estava acima do nível das águas, foi criado então os gases que compõem toda a atmosfera que a gente conhece, e junto com eles foram criado então o domo físico, para fazer essa separação e essa manutenção desse ambiente. Eu creio que deu para compreender, né, pelo menos vocês visualizar isso na cabeça, né? Tem toda uma sequência nesses poucos versículos iniciais das Escrituras, a gente vê toda uma sequência de criação que infelizmente não foi registrada aqui, e a gente nunca vai saber por que não foi, né? Mas é deduzível a partir da leitura a compreensão
de que existe um processo de criação, né? Assim que foi criada a luz, foi criado então o plasma. Assim que foi criado a separação das águas, foi criado então o campo magnético que reteve o plasma separado e que fez com que as águas pudessem ser separadas. E assim que foi criado esse campo magnético, né, houve então a subida da Terra acima do nível das águas. E aí então nesse momento foi criada a atmosfera e junto com a atmosfera foi criado o domo físico, usando os elementos que já foram criados anteriormente pelo Criador, que estavam contidos na terra e nas águas, ok? Vamos passar então para próxima seleção de textos que eu fiz. Temos aqui do versículo 14 ao versículo 17. Vocês vão reparar aqui que no lado esquerdo, né, nesse texto, agora ele está diferente, porque daqui eu tive que fazer uma foto, né, de uma versão mais atualizada dessa versão das Escrituras, né, da restauração das Escrituras, que aí tem um componente a mais que eu acho que é interessante eu estar citando aqui para a gente ter uma compreensão melhor, porque eu sei que isso acaba não entrando no entendimento de muita gente. Eu vou estar explicando para vocês do que eu estou falando. Então vamos lá, no versículo 14, nós temos aí: E Elohim, o Criador, disse: haja luzeiros no firmamento dos Chamaim, né, dos céus, para separar o Yom, o dia, da Lala, a noite. E que eles sejam por Otot, que seria sinal, Moadim, que seria mais ou menos tempos designados ou tempos determinados. E isso daqui, Moadim, está ligado às festas do Criador, tá? Então ele já no início de tudo, ele já previu que deveria existir certas comemorações, né, de tempos determinados, né? Esses tempos determinados eles servem para comemorar a colheita e a plantação, né? E, enfim, e as festividades voltadas aí para o Criador. Essa que é a palavra Moadim, que ela é traduzida aqui na outra versão, do lado direito, como tempos determinados, que eu acho que está ok, né? Mas eu acho que falta um pouquinho só desse entendimento do que é esse tempo determinado, tá? Isso tá muito relacionado com colheita, com plantio, com trato da terra, tá? E, enfim, e outros tempos que a gente tem aqui dentro, né? Tempo de, por exemplo, o tempo da mulher, né? Que a mulher tem lá o seu tempo fisiológico, né? Que ela, todo mês ela tem lá a sequência de menstruações, né? Então tem um tempo fértil, né? Tem um tempo da fertilidade. Então é tudo interligado dentro desses tempos e isso está relacionado sim com os luzeiros de alguma forma, tá? Então, complementando aí, sinais, né? Otot, Moadim, que seria isso, Yom e Shamim. Yom é dias, né? É o plural de Yom, e Shamim é o plural de Shan, que seria anos, né? O plural é anos, né? Então, esses luzeiros que o Criador fez, visíveis através do firmamento, né? Do nosso domo físico, que já foi completado, esses luzeiros servem exatamente para isso, para determinar sinais, para a gente conseguir saber esse calendário aí, que é um calendário do Criador, que seria relacionado a tempos determinados, né? E para também a gente ter noção dos dias e dos anos, tá? É importante aí que vocês vejam que não tá falando nada de semanas e nem de meses, tá? Porque os meses, eles são relacionados aos tempos determinados, né? Que está relacionado com as colheitas, com as estações do ano e tudo mais. Mas isso é uma coisa que ocorre naturalmente. Ele não está assim, você primeiro conta os dias e uma vez que você contou 30 dias, você sabe que deu um mês. Isso eu não vou entrar nesse assunto porque ele é um pouco extenso, tá? Mas está relacionado obviamente com o nosso calendário, né? Mas eu acho que deu para entender. Então aí no versículo 15 nós temos: e que eles sejam por luzeiros no firmamento dos Chamaim, né, dos céus, para dar Or, que é luz,
sobre a terra. Então, além da serventia que esses luzeiros teriam aí, que foi já dito anteriormente, eles também serviam para dar luz aqui na terra, ok? No versículo 16 nós temos: Elohim fez 2 grandes luzeiros. O luzeiro maior para governar o Yom, o dia, e o luzeiro menor para governar a Laila, que é a noite. Vírgula, as Kochavim. Kochavim é estrelas em hebraico antigo, tá? Na versão Almeida, que é ao lado, do lado direito, nós temos lá uma complementação que não existe, tá? É dito aí que o Criador fez dois grandes luminares, né? Tudo bem, luminar tem a ver com luzeiros, né? O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E tem aí um ponto e vírgula, e fez as estrelas. Tem outras versões que estão e também as estrelas. Não tem muito a ver com o tema desse vídeo, mas eu acho que é interessante aí tá explicando esse ponto, porque, como eu havia dito, é um ponto que muita gente não compreende direito, tá? O que acontece? No hebraico antigo e também no aramaico, que seria a língua original, onde foram escritos os textos originais, né? Não existe a palavra também, ok? O também é designado mais por um sinal massorético, que esse sinal seria bem próximo do que a gente entende pela vírgula e também entende pelos 2 pontos, né? Aqueles 2 pontos que a gente usa. E no grego koiné, que é a origem desse texto aí do lado direito, né? Ele foi baseado no textos receptos, né? Que está relacionado aí com as escrituras, com os textos bizantinos e que, por sua vez, acabaram primeiro sendo traduzidos para o grego koiné, que é o grego antigo. Também não havia a palavra também, tá? Então eles ficaram na dúvida entre aquele tipo de sinal que havia na primeira letra da palavra Kochavim, né, que é estrelas, eles não souberam exatamente o que aquilo poderia dizer, né? E aí vem essa tradução aí, né? E fez as estrelas como algo separado, né? Então isso dá um entendimento, né? Para quem não está acostumado com as escrituras mais próximas do texto original, de que esse luzeiro menor que foi criado, ele seria a lua, tá? Mas a gente vê que no texto não fala nada sobre o sol e sobre a lua, né? Ele diz aí que foi feito um luzeiro grande para governar o dia e um luzeiro menor para governar a noite. No texto do lado esquerdo, né, que teoricamente estaria mais próximo do original, a gente tem isso no singular, né? O luzeiro menor para governar a noite. Só que há versões em aramaico siríaco que está no plural. Está dizendo os luzeiros menores para governar a noite. Então a gente não sabe bem ao certo onde que está a verdade nisso, né? Mas o fato é que a gente entende que não é a lua, e sim as estrelas, né? Esses luzeiros menores que governam a noite, ou o luzeiro menor para governar a noite é a estrela. Então as estrelas foram criadas nesse momento com esse intuito. Obviamente que mais para frente, né, isso nem é citado também nas escrituras, nenhuma parte, mas a gente sabe que mais para frente as estrelas acabaram tendo um outro papel, né, que está relacionado aí com as prisões de anjos caídos, anjos rebelados, né, que está relacionado com, a gente pode dizer aí, pontos de vigília, né, dos anjos que estão do lado do Criador, né, porque eles têm que estar vendo o que está acontecendo, né, nesse espaço permeado de estrelas aí, que as estrelas ficam, na verdade, dentro das águas primordiais, tá?
Então, eles têm lá as bases deles, né? E também tem os locais onde são aprisionados esses anjos que se rebelaram. Que aí são as estrelas errantes, que a ciência moderna chama de planetas, ok? Então, eu acho que isso daí quase todo mundo já deve saber, mas isso é algo que aconteceu depois, quando houve essa rebelião desses anjos, né? E aí então o Criador acabou transformando esses luzeiros em prisões e em bases de vigília, ok? Mas nesse momento ele tinha essa função que era iluminar a noite. E aí no versículo 17, e Elohim colocou no firmamento dos céus, do Chamaim, para dar luz sobre a terra. Só que aqui tem algo um pouco estranho, né? Se os luzeiros surgiram agora e a gente sabe que esses luzeiros serviram aí para, como diz aí no início do versículo 14, né? Separação entre o dia e a noite, a gente viu que antes já havia feito essa separação de dia e noite, não é mesmo? Vou voltar aqui para a gente só reprisar isso, tá? Isso está lá no começo, no versículo 4, né? Que diz que o Criador, no versículo 3, né? Ele diz que o Criador disse, haja luz, que é esse momento que foi criado o plasma, e no versículo 4, né? E viu o Criador que era boa a luz e fez o Criador a separação entre a luz e as trevas, né? As trevas eram aquela parte mais escura lá do fundo das águas, né? Onde estava já a terra formada ali, né? E aí no versículo 5, né, diz que o Criador chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Mas nesse momento ainda não existiam os luzeiros, né? Então a gente vê que aqui ele já está chamando o que é claro de dia e o que é escuro de noite, né? Mas não havia ainda os luzeiros. Então a gente entende que aqui nesse momento ele está dizendo que o plasma circundando, né, todo esse ambiente, entendo que nesse ponto a Terra ainda não havia submergido as águas, né? As águas não haviam sido separadas ainda, mas nesse ponto já existia o plasma e esse plasma ele clareava, né? Permeava com a sua luz aí, com a luz intensa, né? Todas as águas, né? Mas na parte mais funda, onde a Terra estava, lá no leito dessas águas, a luz não chegava, né? Pela densidade das águas, a luz não chegava até aquele ponto. E ali naquele ponto era trevas ainda, né? Então o Criador, dentro da sua sabedoria, diz que aquela escuridão, aquelas trevas onde a luz do plasma não chegava, era noite, né? E a parte que estava clara era dia, ok? Então, voltando lá deixa eu ver, no versículo 15, né? Onde ele diz que os luminares aí serviram também para iluminar a terra. Por que que aqui a Terra já não estava sendo iluminada pelo plasma? Porque houve antes disso a criação do domo físico. O domo físico, ele é translúcido, ele é transparente, mas ele, obviamente que ele é uma barreira a mais para a iluminação do plasma. E nesse ponto, ele teve que criar algo que fizesse com que o plasma que estava ali fora clareasse melhor a Terra. E esse é o luzeiro maior que comanda o dia. E o que ele fez? Então ele fez com que o jato de plasma, que já estava circundando o domo físico, que estava lá fora, ele se curvasse, acompanhando a linha do domo magnético, além do domo físico, né? E refletisse no domo físico que ele havia criado. Porque aí ele fez com que o plasma se aproximasse em um feixe curvo, que eu vou estar mostrando mais para frente, quando a gente estiver falando exclusivamente sobre o plasma, não nesse vídeo, mas de outro, eu vou estar mostrando para vocês como que é esse Sol, como que ele é formado. A gente sabe que ele é um ponto focal do plasma, mas como que ele se forma, né? Aí ele faz uma curva, assim que ele
ele passa, ele circunda, né, todo o domo físico, né, lá em cima, ali onde tem o direcionamento da estrela Polaris, né, o jato de plasma ele volta a se recompor, né, ele já passou toda a curvatura do domo físico, ele volta a se recompor em um jato fluindo no ângulo de 90 graus, e aí nesse momento aqui, quando o Criador fez o luzeiro maior para governar o dia, foi aí então que ele fez com que esse feixe de plasma de 90 graus acima do domo físico que ele havia criado recentemente se curvasse em direção ao campo magnético e também em direção ao domo físico, criando então o ponto focal, que é o nosso Sol, ok? Então é assim que foi formado o Sol. A Lua ainda não tinha sido formada aqui. E a Lua eu vou estar explicando também em outro vídeo, que a gente vai falar exclusivamente sobre a Lua, tá? Mas o que vocês precisam entender é que, nesse momento, o Criador criou o Sol, que é o ponto focal do plasma, e também criou as estrelas para poder iluminar a noite. E por que essa noite agora é diferente daquela noite lá no início de Bereshit? Porque não existe mais esse abismo de trevas, né? A Terra já submergiu acima do nível das águas e então não existe mais essa escuridão. Você vai encontrar, é claro, lá no fundo do oceano, né? A luz do sol não consegue chegar lá, sim, lá vai ter trevas ou noite, né? Mas aqui na Terra, nós teríamos então, com a criação do ponto focal do plasma, que é o Sol, somente o dia. Mas, novamente, não foi explicado aqui também, mas esse plasma, esse ponto focal, ele passou, a partir do momento que ele foi curvado pelo Criador, ele passou a girar em torno do domo físico que o Criador havia criado também recentemente. Então, a uma hora, esse ponto focal vai estar num determinado ponto da Terra, circundando o domo físico, sendo que a luz dele não vai estar chegando na outra parte da Terra. Então, por isso que aí foi estabelecido a noite, que essa noite aqui é diferente daquela noite lá do início do Bereshit. Isso deu para entender, né? Lá nós falamos da noite das trevas, das profundezas, né? E agora aqui é a noite que ela surgiu a partir do momento que o plasma, curvado pelo Criador, formou o ponto focal, que nós chamamos de Sol, e passou a circundar o domo físico que o Criador criou, com os elementos da Terra, ok? Então, acho que aqui deu para compreender bem aí essa mecânica, esse processo, né, de criação, que essa parte das escrituras, o Bereshit, né, ou o Gênesis, né, não deixa muito claro, né, infelizmente. Então a gente tem que usar o nosso poder de dedução para compreender como que é o processo da coisa. Agora é claro que não é só dedução, né? Porque senão a gente ficaria só no campo do achismo, né? Eu estou dizendo isso para que vocês possam usar o intelecto de vocês e imaginar, ter uma cena mental disso que eu estou descrevendo, ok? Mas não é só isso. A gente não está chegando nessa conclusão só a partir do nosso pensamento, da nossa dedução lógica. Porque, na verdade, tudo isso que eu estou falando já foi registrado e serviu como conhecimento da humanidade. Só que isso foi ocultado, isso foi destruído, né? Porque é um tipo de conhecimento que a gente sabe que acaba estragando todos os enganos que os controladores têm feito para nós, né? Então eu vou estar explicando ainda nesse vídeo, mais para frente, como é que esse conhecimento chegou até nós, tá? Não é uma simples dedução lógica. Eu estou falando aqui de dedução lógica porque fica mais fácil para vocês criarem essa cena mental. Mas a gente vai entender que isso é fato, isso foi registrado sim, só que infelizmente a gente não tem mais acesso a essas coisas, ok? Então acho que aqui deu para a gente matar bem essa questão aí desses versículos que eu separei,
porque é muito importante a gente fazer uma leitura, né? Que aqui, o que a gente está fazendo é uma releitura, na verdade, né? Para ter uma compreensão melhor do que foi escrito. Então eu acho que deu para a gente compreender bem todo esse processo, essas etapas de processo da criação inicial do nosso mundo. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós conseguimos matar aí uma parte muito importante para a gente poder conseguir compreender como que foi criado esse invólucro, né? Esse domo físico e o domo magnético que retém aí o nosso ambiente, o nosso mundo, a nossa Terra. O vídeo já está bastante extenso, tá? E não vai dar para a gente entrar ainda na questão do que compõe a estrutura do domo, mas no próximo eu já vou estar fazendo isso, e aí vocês vão entender quais são esses elementos que já existiam na composição da terra e na composição das águas, que puderam então criar essa estrutura do domo, tá? Eu vou estar trazendo muitos dados da ciência moderna para ajudar a gente evidenciar esse processo que o Criador fez para juntar os elementos certos para compor esse domo. Porque ele precisava de um domo físico que realmente mantesse a estabilidade desse novo ambiente. Então não é qualquer elemento, né? Eu sei que muita gente tem muitas ideias a respeito do que é composto esse domo físico, né? Mas eu creio que no próximo vídeo vocês vão estar entendendo o porquê que é necessário determinados elementos que já existem aqui, que a gente já conhece, que fazem parte da nossa tabela periódica da ciência moderna, porque que esses elementos são necessários e como esses elementos se juntaram, né? Como que eles conseguiram formar essa estrutura dentro da grandiosíssima e superior a tudo inteligência do nosso Criador. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Essa parte da temática dessa série, ela é um pouco mais extensa porque, como vocês acabaram de ver aí, tem muitos detalhes, tá? E eu não quero deixar passar nenhum desses detalhes, porque senão vocês não vão conseguir entender todo o processo de elaboração do Criador, né? Toda a perspicácia que ele usou, né? Para poder fazer realmente um ambiente que nos protegesse do plasma que está lá em cima da gente e que desse aí condições favoráveis para a existência da vida. Acompanhando o livro, seguindo, né, o livro Bereshit, nós vamos ver aí que logo à frente o Criador já dá um passo para a criação dos seres vivos aqui na Terra, né? Começou então com os animais dos mares, depois os animais dos ares, né, da atmosfera que voam, e depois a sua criação suprema, que somos nós, né, os humanos. Mas essa parte todos nós já conhecemos, né? A gente já sabe. E na sequência, no próximo vídeo, vou estar explicando um pouquinho da ligação que existe de todos os seres vivos com a criação do domo e da atmosfera. Porque a gente sabe que o Criador tinha disponível os elementos existentes na terra e nas águas, que ele já havia criado anteriormente, que não foi narrado aí em Bereshit. E é com todos esses elementos que ele pôde criar todos os seres vivos, inclusive nós, e também criar a atmosfera e criar a estrutura do domo físico que nos protege. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.